Olá, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai trazer dicas do que fazer com o seu dinheiro em tempos de pandemia. E sobre esse assunto, eu converso hoje com o economista Luciano Simões. Tudo bem, Luciano? Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Roberta. Muito obrigado aí pela oportunidade. Estou à disposição. Bom, vamos falar então sobre um cenário. Tem muita gente imaginando o seguinte cenário: enfrentamento pós-pandemia. Seria dividido algo entre mortos e doentes e falidos. É exatamente isso? Será que a gente não tem nenhuma perspectiva melhor? É muito pessimista o futuro que nos aguarda? Bom, como economista, a gente, né, não pode ter muitas considerações, né, pensando assim com cuidado, mas a gente tem que procurar o melhor caso dentro de um conceito real. O conceito real que nós temos são, a princípio, as grandes previsões desse grande lockdown, né, que está presente até o momento no mundo, influenciando as questões não só nacionais quanto internacionais. É, Devido a isso, essa grande parada do comércio, né, quando a gente tem essa diminuição, ela causa, sim, efeitos de porte muito maior do que os estimados no início ali da virada de março. Então, as estimativas iniciais eram algo em torno de uma queda de PIB de 2% negativo. De acordo com o último relatório, né, do Banco Mundial, estamos falando aí de algo em torno de 5 negativo. E há quem pense ainda que isso possa piorar. Então, assim, essas questões numéricas, elas apenas dão para a gente um momento de um parâmetro que ainda não é o fechado. Né, a crise não passou, então nós podemos sim ter coisas piores. O que já se iguala, Roberta, é que as considerações sobre a crise comparada à de 2008 e também a de 1929, a grande crise, fora outras que nós tivemos no decorrer da história, nós infelizmente já superamos as considerações econômicas de 2008 e hoje se aproxima das situações apocalípticas que estão próximas de 1929. Então, em números, não se tem nada fechado, mas a economia é uma ciência viva. Nós sabemos que quando você trava algumas considerações, infelizmente vão ser geradas outras. E essa geração de questões negativas, como que você colocou, mortos e falências, estão na pauta, infelizmente. Ou seja, nada animador, então, o futuro que nos aguarda, mas diante desse cenário, Luciano, o que a gente pode trazer, então, para os nossos telespectadores em termos práticos? Por exemplo, quem tiver um pouco de dinheiro sobrando, se é que vai ter alguém que vai ter dinheiro sobrando no final de tudo isso. Mas se a gente imagina que uma pequena parte da população que tenha a sua reserva de emergência, enfim, ainda tenha esse dinheiro guardado, o que ele deve fazer com esse dinheiro? Investir em imóveis, colocar na bolsa, não fazer nada, guardar em casa debaixo do colchão? Qual que é a orientação? Muito boa pergunta, Roberta. A pessoa que conseguiu prudentemente fazer a sua reserva de emergência, né, nos melhores momentos aí do ano passado, no retrasado, que ela tenha hoje o equivalente a pelo menos 3 a 6 meses de uma sobrevivência da sua vida, dos seus gastos, se algo lhe acontecer, o prudente é manter a sua reserva de emergência ainda dentro de um patamar de algum produto acessível. Eu quero dizer o seguinte, não é interessante nesse momento, mesmo que esteja sobrando e a pessoa, por sorte, continue trabalhando nesse cenário, ela observar, né, no curto prazo, olha, eu estou bem, estou tranquilo, continuo trabalhando, pertenço a uma grande instituição, então vou aplicar e aproveitar este grande momento. Não é prudente agora. A gente ainda não fechou a situação, nós não temos ainda uma previsibilidade de alta da bolsa tão coerente, ela pode voltar a cair. Então, devido a esses cenários de incerteza, buscar algum tipo de investimento de melhor forma agora tem que ser extremamente cauteloso. Então, se você está falando da sua reserva de emergência, aquela que vai ter a durabilidade para você de 3 a 6 meses, se tiver mais, ótimo, mas se tiver uma reserva de emergência de 3 a 6 meses nesse momento, é prudente que se mantenha ainda como característica de reserva de emergência. Ou seja, no máximo, um título público ou algum produto ou algum investimento que você tenha rápida acesso, que a gente chama na economia de liquidez. Então, nesse momento, as pessoas, não é bom pensar em investir, é um momento de prudência,
né, a colocação devido às incertezas, a melhor condição é manter aí o patamar do que você tem, dentro ainda de algum valor, né? Se você colocou o exemplo ali de comprar um imóvel, a pessoa então tem um patamar de, sei lá, 200, 300 mil e estava prestes a comprar o imóvel para esse ano. Vamos imaginar essa situação. Dentro dessa colocação, se você não tem esse único dinheiro e você realmente tem sobrando para a compra de um imóvel, pode ser que seja interessante, na contramão de tudo isso, você identificar imóveis que estejam aí diante de um valor mais baixo. Né? Aí surgem as pequenas oportunidades, que a gente chama no mercado de mosca branca. Né? Você vê alguma coisa realmente que está muito abaixo do valor, porque aquela pessoa está precisando vender. E eu consideraria apenas a mudança residencial. Vou pegar esse dinheiro agora, você já tem a sua casa e comprar outro imóvel para alugar, aí é um investimento que eu não consideraria prudente nesse momento. Ou seja, como único imóvel, se a pessoa tem dinheiro sobrando, seria até favorável utilizar, de repente, os juros baixos da Caixa hoje. Melhor do que investir numa renda fixa, por exemplo, Luciano? Sim, se ela tem um imóvel, aproveitando-se da taxa de juros baixa e realmente teremos uma taxa ainda que tende, com todas as condições, ainda a baixar mais nos próximos meses, podemos gerar aí uma oportunidade de um financiamento. Mas aí lembrando, Roberto, quando a gente fala de financiamento, o primeiro exemplo que eu dei foi uma colocação de aquisição à vista. Nessa situação de um investimento financiado, eu ainda, com prudência, pediria para essa pessoa aguardar pelo menos o que a gente chama de fim da crise, que por enquanto não temos dado. Ou seja, não é momento de se fazer contas, é momento de se resolver as contas que já existiam e tentar segurar o máximo o dinheiro, é isso? Isso, belo resumo. Se você possui algum valor à vista para fazer um investimento de porte residencial que troque da sua condição de alugado para uma condição própria, essa é uma das poucas que eu consideraria, aproveitando algum tipo de imóvel que esteja um pouco mais barato. Agora, pegar essa instrução e se endividar para os próximos 30 anos no financiamento, dessa forma não. Nem mesmo carro eu estou considerando que seja feita a troca agora. Mantenha o seu grau de liquidez o máximo até tudo isso passar. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre economia. Eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o que fazer com seu dinheiro em tempos de pandemia. E sobre esse assunto eu converso hoje com o economista Luciano Simões. Luciano, a gente estava falando no bloco anterior sobre economizar, tentar guardar ao máximo, não fazer contas. Agora eu gostaria de ir um pouquinho sobre ir para essa questão do lado de investimentos. Hoje, quais as ações ou que tipo de ações tem maior chance de valorização pós-pandemia? A gente vê que o mercado hoje está muito instável, né? Muita gente perdendo dinheiro, ninguém sabe aonde aplicar. Agora, tem como ter uma perspectiva do que acontece nos próximos meses? Bom, vamos lá. Essa questão, quando a gente entra em mercados acionários, bolsa de valores, no momento nós estamos passando pelo que a gente chama de correção. Né? Ela estava muito alta no começo do ano, se aguardava uma pequena correção, era prudente, né, realmente que os mercados fizessem ali as suas vendas para continuar o movimento de alta. Quando chegou o corona, redistribuiu toda essa situação. Né? Então, grandes gestores, grandes fundos, eu mesmo tenho alguma carteira de clientes que eu tenho também esse cuidado. Então, o que está acontecendo agora? Todas as ações elas caíram muito. Né? Agora, identificar qual aquela que vai subir rapidamente em primeiro momento, né, é você realmente querer acertar, né, o grande investimento que pode ser dobrado aí e tudo mais. O que eu consideraria, né, que eu passo também aos meus clientes, é o seguinte: dado toda essa pandemia, toda essa situação, uma análise muito prudente das carteiras é a análise macroeconômica. Ou seja, o que está de fato afetando? Quais são os setores que estão, de fato, tendo dificuldade de ter a sua receita gerada? E quais, né, na prudência, quais aqueles que sofrem menos? Então, eu divido, né, na minha carteira, na minha gestão, eu divido aquelas empresas que possuem uma grande possibilidade de passar por essa crise de uma maneira mais tranquila e empresas que correm mais o risco, né? Então, olhando para o lado positivo,
Quando a gente considera a análise macroeconômica, estamos identificando setores que possam vir a continuar, independente das oscilações de crise, continuar com seus serviços. Então, por exemplo, a linha de bancos ou também a linha de energia elétrica, né? Bancos, ele dá uma alteração, é normal, ele continua dando seus resultados, mas a facilidade com que o banco tem hoje, né, devido a outras crises, de rapidamente utilizar o seu capital para focar em negócios, né, essa dinâmica bancária ela é muito rápida, e eu, como ex-bancário, conheço também um pouco o banco por dentro, os bancos são uma boa condição, uma boa ação para você ter na sua carteira para recuperação econômica. Haja visto que, na sequência de tudo isso, os bancos serão os canais por onde as pessoas que já estão indo nesse momento buscar, mas vão fortalecer o movimento de empréstimo lá na frente. Então, empresas que vão procurar empréstimos, pessoas que vão procurar crédito para se restabelecer, e isso é um produto do banco. Então, se eu analiso de uma forma onde a demanda desse tipo de papel, né, de Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, esses perfis de ações, né, que possuem no longo prazo uma rentabilidade de volta, são boas empresas. A própria condição, por exemplo, né, uma segunda dica, empresas de energia elétrica. A gente continua incubado, mas energia elétrica é essencial. Então, esse tipo de empresa tem a sua, o que a gente chama de uma característica de perenidade. São empresas que no longo prazo não têm tanta a sofrência, né, de uma queda de demanda. Então, a gente pode reclamar à vontade, mas net a gente continua pagando, luz continua pagando, Sim. Banco continua usando. Então, são linhas onde a análise macroeconômica permite que eu consiga olhar a longo prazo e identificar possibilidades de entrar agora nesse tipo de papel e ver que, passado tudo isso, o papel tem uma possibilidade ainda de se manter. Luciano, em situações como essas que a gente está vivendo hoje, quais são os principais erros que as pessoas podem cometer? Olha, eu volto à questão pontual de que existiu muita gente entrando, pessoa física, na Bolsa, né? E foi um comportamento, Roberta, muito mais expressivo que de outras crises. Então, a gente vê, através das mídias, das corretoras fazendo as propagandas, que as pessoas buscaram uma fuga dos investimentos, que a renda fixa, tecnicamente, poupança, CDB e tudo mais, está dando muito pouco. Então, as pessoas correram atrás do grande pote de ouro que a Bolsa traz. Mas a prudência é que essas pessoas, ao entrarem nesses investimentos, identifiquem o seu perfil de investidor. Primeira coisa, ela conhece aquilo, ela conhece a estrutura por trás, qual é o planejamento, né? Eu digo, eu já fiz algumas orientações aos meus alunos, sou professor universitário, e falo sempre prudentemente. O momento agora das pessoas voltarem a estudar finanças, voltarem a estudar investimentos, para que não corra o risco do seu patrimônio entrar em pirâmides, entrar em situações de grandes promessas, né? Então, nesse momento, há muitos aproveitadores que estão aí, né, colocando possibilidades de dobrar, triplicar o seu capital, e isso é errado, né? A bolsa em si é certinha, não tem problema nenhum, porém, você entrar em algum papel na bolsa especulando 3, 6 meses para uma alta rentabilidade, isso é totalmente incoerente. Não que não possa acontecer, mas esperar um prazo de pelo menos 2 a 3 anos para o que você entrou agora possa render para você lá no futuro. Esse é um modelo mais coerente. O que também as pessoas têm que entender é que quando você compra uma ação, você está participando daquele movimento de lucratividade no longo prazo. Então, durante os próximos 2, 3 anos, você pode ter a rentabilidade do que a gente chama de dividendos, né? Parte dos lucros daquela empresa que você investiu, retomando para você como recebíveis, né? Que a gente cai direto na sua conta da corretora. Agora, saber qual papel que vai obrigatoriamente subir ou entrar, pegando todo o seu patrimônio, toda a sua reserva de emergência, colocando, eu tinha um CDB para o estudo em bolsa. Não é prudente, porque a gente ainda está tendo movimentos do que a gente chama de correção e corre-se o risco do que hoje a gente tem uma leve alta, né, desses últimos dias aí da Bolsa, ainda corre o risco dela voltar a cair. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre economia. Eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o que fazer com seu dinheiro em tempos de pandemia. E sobre esse assunto eu converso com o economista Luciano Simões.
Luciano, no primeiro bloco, a gente falou sobre a necessidade das pessoas terem ou utilizarem, pelo menos agora, a reserva de emergência, até porque o momento é de emergência, né? Agora, quem nunca teve essa reserva de emergência, é possível, nesse momento, criar uma? Gostaria que você nos desse dicas de como isso é possível e o que significa uma reserva de emergência. Bom, vamos lá. Esse momento de quarentena é importante que as pessoas se atentem a realmente voltar-se às finanças, né? Se reestruturar. Então, o básico, né? Da onde vem essa reserva de emergência? Inicialmente, você que nunca pensou em ter ou não tem nenhum saldo nesse momento que você possa utilizar caso aconteça alguma coisa, que é o conceito primário de uma reserva de emergência, ela deve ser produzida ao longo de um período para que você, né, tenha no mínimo de 6 meses a 12 meses, né, de necessidades ali com seus custos de vida totalmente somados, né, em algum saldo que você tenha de rápida disponibilidade. Então, como que eu começo? Né? A primeira coisa é você fazer o seu planejamento financeiro. Quanto que você tem de renda e quanto você tem de gastos. Nesse momento, né, eu até indico para as pessoas, né, aproveite que as pessoas estão saindo menos, né, então a sexta-feira que você tomava o seu shopping, você já não está gastando, o seu carro que está parado, você não está pondo gasolina, então alguns gastos que você tinha, você agora não está tendo, então automaticamente o saldo dessas pessoas que possuem uma renda fixa, né, é uma categoria apenas dos brasileiros, mas aproveite esse momento para você então realmente gerar um saldo para você. Tire esse dinheiro da sua conta corrente e coloque ele em alguma outra conta separada. E aí entra, né, o que a gente chama de aonde investir. Nesse momento, Roberto, eu acho muito prudente as pessoas que não têm conhecimento básico de onde investir, nem se preocuparem com juros. Ah, estou perdendo juros nesse investimento. Né? Ah, não estou ganhando tanto quanto eu queria. Vale dizer que assim, a renda fixa, de uma maneira geral no Brasil, né, para deixar todo mundo mais calmo, ela já caiu muito e tende a cair muito mais. Então, a nossa antiga poupança, que pagava 0,7, ela não está nem próxima hoje de pagar 0,25, né, com projeção até o final do ano de pagar um pouco menos. Então, não é momento das pessoas que não têm reserva financeira começarem a guardar reserva e ainda especular, ou uma coisa ou outra. Né? Então, primeira coisa, faça a sua reserva. Ah, Luciano, posso pôr aonde? Pode pôr na poupança. O importante é que você tenha dinheiro rápido em mãos caso aconteça alguma coisa. Depois que esse dinheiro chegar num certo montante, que você está tranquilo, aí sim procure saber aonde colocar. Aí vem Tesouro Direto, fundos imobiliários e uma série de outros papéis. Mas prudentemente, né? Eu quero deixar todo mundo diante desse cenário que estamos vivendo de extremas incertezas. Tenha o seu dinheiro fácil e rápido. Porém, com muita cautela, né? Faça o seu pé de meia, a sua reserva, se conseguir o que guardar, é válido. Ah, Luciano, eu não consegui 6 meses. O que guardar nesse momento é válido. Agora tem muitos casos, né, Luciano, que as pessoas elas realmente não conseguem guardar e ainda entraram nesse cenário endividadas. Quando a pessoa precisa escolher o que pagar, qual que é a ordem de prioridade? Olha, estamos vivendo um momento que também é muito interessante para as pessoas que possuem dívidas, né? Exatamente porque os bancos, os credores e até mesmo as questões fiscais estão sendo recolocadas e readministradas, né? Eu tenho clientes na carteira que já foram recebidos aí alguns e-mails de, olha, possibilidade de renegociação com até 80, 90% de desconto. Né? Então, busque os canais concretos aí, tem serviços nos sites oficiais de dívidas, né? Cartórios, faça realmente a possibilidade do levantamento da sua dívida. Se você vê que é possível, nesse momento, aproveitar e conseguir quitar essa dívida para permanecer, né, ou conseguir de volta o seu nome limpo, é um bom momento. Agora, na segunda questão, né, olha, o que pagar primeiro? A gente tem que lembrar que estamos diante de um cenário com muita incerteza, então não se envolva em parcelamentos novos muito altos para você. Primeiro que a sua condição de renda pode estar sendo estremecida. Então, se você entra para pagar a sua dívida e faz uma nova dívida parceladinha, que seja, mas a gente não sabe amanhã se a sua conduta, né, o seu recebível vai estar disponível para você. Então, nesse momento, faça realmente um equilíbrio das suas finanças, pague aquilo que realmente você vai ter, de fato, um retorno. O que seria esse retorno? Se você tem um pequeno negócio, um pequeno empreendedor, né, não precisa ser nenhuma empresa,
pague o seu fornecedor, porque o seu fornecedor gerará produto para você e você poderá recolocar no Dá mercado. Se continuidade, você é né? uma pessoa física, não há necessidade nesse momento de você se preocupar em limpar o nome, né? Por quê? Estamos diante de um cenário onde a prudência é você colocar primeiro as suas contas pessoais e a sua manutenção em primeiro lugar. Ok. Então, Luciano, gastos, né, de alimentação e saúde é mais prudente. ok. Luciano, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso e saúde para você. Muito obrigado, Roberta. Sempre à disposição. Bom, o ND fica por aqui. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Fique bem, fique em casa. A gente fica por aqui. Até mais.